Olá, pessoal, eu sou a Lívia Solon e esse é o Café Sem Pressa, o podcast onde desaceleramos juntos para poder saborear conversas inspiradoras. Aqui o ritmo é diferente. É um espaço para deixar as preocupações de lado, refletir sobre a vida e explorar temas que nos ajudam a crescer com propósito. Hoje vamos falar sobre a arte de controlar o incontrolável, o estoicismo explicado. Para poder enriquecer essa conversa, recebemos uma convidada que trilhou um caminho cheio de descobertas e transformações. Cláudia Falck Soares se formou em hotelaria e, após morar fora e trabalhar em diferentes áreas, ela encontrou na decoração e no design de interiores uma nova paixão. Foi nesse universo criativo que mergulhou ainda mais, atuando como florista para arquitetos, levando beleza, sensibilidade para casas, lojas, pequenas celebrações. Mas não parou por aí. Como muitas histórias, a dela também foi atravessada pela pandemia, que terminou trazendo um período de incertezas e dúvidas sobre os rumos da vida. Entre cansaço, questionamentos e até momentos de tristeza, que foi normal para muitas pessoas, surgiu uma nova oportunidade de recomeço. O contato com o livro Em Busca de Sentido, de Viktor Frankl, foi um divisor de águas. A partir daí, um convite inesperado abriu caminho para um novo propósito, a psicologia. E foi justamente nesse reencontro com os estudos que ela descobriu mais do que uma profissão. Ela encontrou um sentido, motivação e um projeto de vida. Caramba, Cláudia, que legal, hein? Obrigada pela sua presença. A gente está muito ansioso para te ouvir. Eu que agradeço o convite, Lívia. Eu queria começar falar do começo. O que é o estoicismo? Bom, o estoicismo, ele voltou a ficar assim na moda por causa de desse processo que a gente anda passando de ansiedade, busca de saúde mental. É a busca pela felicidade. E nos ensina a manter a serenidade, focando no que você pode controlar e aceitando o que você não pode controlar. A gente focar no que podemos controlar é difícil demais hoje. Porque acho que o maior problema do mundo atual é esse controle que a gente tenta ter sobre tudo, né? Exatamente, mas você aprendendo a controlar o que você pode focar, é o essencial do estoicismo, que você não pode, você tem que aceitar, porque o que você vai fazer? E essa aceitação, como que você vê o caminho que a gente pode chegar nessa aceitação através do estoicismo? Então, a aceitação, a gente tem que pensar na dicotomia dos controles. O que você controla, você age. O que você não controla, você aceita de uma forma serena, com as virtudes do estoicismo, que são a coragem, a virtude, a temperança e a justiça. Você transforma o que você não consegue em uma coisa boa. Entendeu? E como que o estoicismo terminou entrando na sua vida? Então, isso foi uma coisa engraçada, porque meu marido, ele ouve muito podcast. Um dia ele estava ouvindo um podcast em espanhol, e foi muito engraçado porque eu comecei a ouvir, eu não falo espanhol, mas eu conseguia pescar alguma coisa e outra. Aí eu comecei a procurar podcasts, YouTube, procurar em leituras pela internet. E o que foi engraçado é que no começo da faculdade a gente passou por vários filósofos. Um deles foi o Marco Aurélio, o Sêneca também. E eu gostei muito da filosofia deles, né? Que inclusive hoje eles batem muito com a teoria cognitiva comportamental, que é o estudo do aqui, agora, o que você pode controlar, o que você não pode controlar, como que você aceita e como que você passa por isso. E tem a última geração, que eles falam a terceira geração da teoria comportamental, que é a ACT, que é a teoria do comprometimento e aceitação. E essa teoria do comprometimento e aceitação é super importante, porque você pensa assim, o que você pode controlar?
A morte você não pode controlar. Não. Então, você vê uma pessoa com um câncer terminal. O que ela pode fazer para passar bem esse momento, esses últimos momentos da vida dela? Além de ter que aceitar. Então, ela tem que limpar os livros da estante que ela não precisa mais, ver como consegue deixar a família e ter o melhor momento possível entre os entes queridos. O estoicismo, ele é uma filosofia muito antiga, né? E você trouxe, ele está sendo usado muito na atualidade. Por que você acha que é uma filosofia que continua tão relevante hoje? Ou talvez mais relevante hoje? Eu acho que é uma filosofia que você usa no dia a dia. Começou lá atrás, no século IV, III, II antes de Cristo, com Zenão de Sítio, na Grécia. E depois, já passando... Zenão de Sítio, ele era um comerciante marítimo, que ele era muito rico, e um dia o barco dele, que continha tudo que ele tinha, naufragou. Ele ficou sem nada, ele ficou pobre e ficou morando numa ilha. Aí que começou. Ele começou com os pensamentos dele. Como que eu vou fazer para ter uma boa vida perante o que eu estou vivendo? Né? É isso. Aí passou, já temos o Epicteto, que ele foi um escravo, então ele também olhava como eu vou viver perante essa tristeza de ser escravo, né? Depois disso tem o famoso Sêneca, que foi um senador. Ele chegou a ser senador e ele foi um professor de Nero, que acabou mandando ele se suicidar na sua frente. E também escreve coisas maravilhosas, e depois a gente já passa para o Marco Aurélio, o imperador estoicista, que foi assim, um imperador muito bom, foi considerado um dos melhores imperadores da Roma da Antiguidade. Então, todos esses ensinamentos, por exemplo, é difícil encontrar livros atuais, né? A gente tem releituras, tudo, mas os livros, eles são, por exemplo, Meditações de Marco Aurélio. Ele escreveu para ele mesmo. Era um diário para ele mesmo. E virou esse livro famoso de Meditações de Marco Aurélio. A gente tem escritas de Sêneca, fragmentos de leituras do estoicismo antigo, da filosofia. Então, mas assim, tudo isso a gente pode trazer para o mundo atual, e é como controlar a nossa vida perante a virtude. Principalmente o efeito. A principal essência do estoicismo, então, seria isso, o controle. Eu diria que é a dicotomia do controle. A dicotomia do controle, porque é aquela coisa. O que você controla, você age, o que você não controla, você aceita e transforma em virtude. É difícil, hein? É difícil, mas é muito fácil. Assim, daqui a pouco a gente pode citar alguns exemplos e daí a gente Vamos, pensa. que eu quero saber exatamente isso. O estoicismo, ele fala muito sobre distinguir, então, o que está no controle, o que não está. Então, eu quero agora que você fale pra gente como aplicar isso no dia a dia, diante de tantos desafios que temos hoje. Então, eu peguei até 2 exemplos aqui, que eu peguei até uma colinha aqui para falar dessa dicotomia dos controles, né? Que a gente tem que distinguir o que está sob o nosso controle e o que não está, e como a gente aplica. Então, eu pensei, por exemplo, eu tenho uma prova. O que eu vou fazer? Eu vou ficar desesperado? Não. Então, o que eu posso controlar nisso? Eu posso estudar, eu posso fazer leituras, eu posso pedir ajuda, eu me organizo. E o que eu não tenho controle? É da nota. É da nota. E do que o professor vai estar pedindo. Então, o que está fora do nosso controle, que é a nota final, a gente não tem que... a gente tem que aceitar. Então, a aplicação estoica disso concentre-se em se preparar
e não nos resultados. Então, para lidar com as emoções intensas, como ansiedade, raiva, a partir da ótica estoica. Exatamente a mesma coisa. Ansiedade, você pode chegar e pensar. Ansiedade, medo, raiva, você tem que tentar parar e nomear isso. Por exemplo, o que eu estou sentindo hoje é medo? Uhum. É ansiedade? Por exemplo, se for o medo, a gente tem que nomear o medo, ver, ele é real? A ansiedade, ela está em mim? Eu sou ansiosa? Não. Eu estou ansiosa, eu não sou ansiosa. Eu sou medrosa? Não, eu não sou medrosa. Eu estou com medo. Aí você se afasta. Aí você aplica a filosofia estoica do controle. E a gente tem 5 passos aqui que eu podia citar para falar sobre isso. Reconhecer a emoção como passageira, aplicar a dicotomia do controle, que eu acabei de falar, ver se o medo é real ou é uma antecipação. Assim, não, isso não vai acontecer. Entendi. Mas e se acontecer? Por outro lado, você também tem que pensar, se acontecer, como eu vou reagir? E exercitar a ataraxia, que eles usam muito, que é a tranquilidade. Respiração, afastamento, se afasta da situação e converte essa emoção que você sentiu, de ansiedade, medo e raiva, para uma emoção virtuosa, uma ação virtuosa. Então, é como se ressignificasse esse sentimento, essa emoção em uma ação virtuosa. Exatamente. Uma ação virtuosa, que é o que eles falam. Daí você cai de novo em justiça, coragem, temperança. Muitas E o vezes a gente controle. termina associando a filosofia como algo muito distante da prática, né? Como o estoicismo ele termina provando o contrário? Exatamente assim, né? Pela própria prática que a gente acaba usando o estoicismo na psicologia que eu estudo, você estuda. É super importante, né? Você vê o que você está sentindo para você conseguir falar sobre isso. E é filosofia. E está aqui no agora, aqui e agora, muito importante. Eu vejo o estoicismo muito ligado no auxílio da ansiedade, né? Ao mindfulness também. O que o estoicismo ele pode nos ensinar sobre resiliência nos tempos de crise, como pandemia ou os momentos de instabilidade social e econômica? Nossa, eu acho que o estoicismo é uma ferramenta super importante. Ela oferece ferramentas práticas para a gente manter o equilíbrio, coragem e sentido da vida, mesmo diante das instabilidades. E, de novo, a gente cai no que a gente pode controlar e não pode controlar. Diante de uma crise como a pandemia, o que a gente podia fazer se não aceitar e tentar viver da melhor forma possível que a gente conseguia na época, né? Tentar fazer nossa família, com os nossos entes queridos, passarem por um momento tão difícil de uma forma mais amena, assim, para diminuindo o máximo o sofrimento. E eu vejo também, assim, essas adversidades que a gente passa como um treino, né? Crise política, a gente mudou, não somos mais como a gente nós éramos antes da pandemia. Sim. A gente pode ter até piorado, mas assim, não somos iguais, né? E acho que a gente acabou também valorizando muito a coletividade, assim, né? Durante a pandemia, pós-pandemia. Teve muito aprendizado, no final das contas. Exatamente. Olhar mais para dentro de casa, a convivência foi obrigatória, né? Foi exatamente isso. Quem teve que se separar, separou. Foi. Quem teve que ficar, ficou mesmo. Foi. A família teve muitos problemas de saúde mental. Ainda prevalece, né? Ainda continua tendo. E sobre a instabilidade social e crise econômica é a mesma coisa. A gente tem que... o que a gente vai fazer? A gente não pode mudar
os políticos, os economistas, o mundo, o que a gente vai fazer? A gente tem que aceitar a viver da melhor forma possível. Como o Karnal fala naquele podcast dele sobre Que foi maravilhoso. estoicismo, que a gente, se sua casa está muito cheia, não compre outra maior, viva com menos. É muito interessante isso, né? E sobre liderança, você consegue nos explicar um pouquinho uma relação entre o estoicismo e liderança? Por exemplo, como essa filosofia ela pode ajudar quem ocupa posições de decisão? É necessário colocar em prática. Exato. O estoicismo, né? Eu acho que ele ajuda. Se você pensar no imperador Marco Aurélio, ele era uma pessoa riquíssima, que vivia com muito pouco, era muito simples, e ele, através das meditações dele, que a gente pode confirmar, foi considerado o melhor imperador da antiguidade. Se a gente pensar nas virtudes, na justiça, na coragem, na temperança, os 4 pontos, eu acho que você consegue tomar decisões mais justas, mais honestas, mais honestas com seus funcionários. Você tem que ser uma pessoa, um líder, tem que ser um exemplo para os seus funcionários. Ele tem que demonstrar justiça, coragem para crescer, para tomar decisões, e decisões éticas, né, e equilibradas, mesmo em contextos de crise ou incerteza. E para mulheres? Para mulheres, eu andei pesquisando aqui uma coisa muito legal que eu não havia achado. Mulheres no estoicismo. O estoicismo foi a filosofia que mais valorizou mulheres, não é que foi assim, né, muito... mulheres, aqui há registros de mulheres estoicas influentes na antiguidade, como Pórcia Catone, Cília de Catão. Ela foi conhecida pela coragem, é uma virtude que virtude. eles... E a Árria, símbolo de força perante a morte, porque o estoicismo também fala muito de você saber da finitude da vida, né? Até porque a morte é a única certeza e eles batem muito nessa tecla, né? É muito incrível, assim, é a única certeza que a gente tem que a gente vai morrer e como a gente vive, porque tem gente que morre de medo da morte, né? Eu acho que a gente tem que viver hoje, aqui, agora, da melhor forma possível, valorizar, porque é a única certeza que a gente vai morrer. Então, voltando para as mulheres, essas 4 virtudes é exatamente isso. Elas tendo sabedoria para tomar decisões, isso as torna muito mais fortes nessas posições de liderança, não só numa empresa, mas políticas, de escola, coragem para enfrentar os desafios que vão aparecer e com clareza, ter coragem com clareza, justiça para ajudar todas, a sororidade que a gente fala, né? E a temperança para manter equilíbrio diante das pressões que a gente passa, né? De todos os lados. De todos os lados. E, Cláudia, sobre você, qual foi o ensinamento estoico que mais transformou a sua vida? Olha, eu acho que realmente é a dicotomia dos controles, que o que eu posso... Eu sou uma pessoa que já passei por várias situações difíceis. Eu perdi meu pai com 22 anos, aí eu tive depressão, eu perdi o rumo, fiquei sem propósito. Então, chegou um dia que um cara muito importante para mim, que é o Taki Cordas, meu psiquiatra, ele é um grande filósofo também, você pode chamar ele aqui, que ele vai te dar uma aula. Ah, eu quero! Ó, tá aqui, tá aí o convite. Eu quero contato. E foi ele que chegou e me tirou assim com a mão e falou, você vai fazer psicologia. E eu fiquei na dúvida, né, nessa dicotomia. O que eu faço agora? Eu faço, sem certeza, mas eu acho que eu nunca ia ter certeza também se eu não fizesse. Se não arriscasse. Se eu não arriscasse.
Ou eu fico com medo, paro, aceito a vida do jeito que é. Mas daí eu não ia ter a ataraxia, que eles falam que é o prazer de viver. Então, eu acho que a dicotomia dos controles é isso. Você controla a sua vida do jeito que você pode e que é controlável. E o que não é, a gente aceita e tenta transformar em algo bom, numa virtude. Senão gera uma ansiedade infinita. Exatamente. Uma ansiedade que pode virar qualquer outro transtorno, né? Exatamente. Que a gente estuda. Então, já que você deu um exemplo, falou um pouco sobre você, como foi o seu contexto, ajuda a gente com algumas práticas ou exercícios estoicos. Gente, eu fiquei encantada com esse termo, porque há práticas e exercícios estoicos que as pessoas podem experimentar hoje para poder colocar em prática todo esse ensinamento, né? De permanecer no aqui, no agora, no não controlar, não ter tanto controle sobre as coisas e evitar esses transtornos, essas questões que possa, né? Exatamente isso. Eu acho que é tão grande, o assunto apesar de são poucos, assim, como que eu posso dizer? São poucas coisas, são poucos termos, técnicas, que servem para tanta coisa. E então, a ideia do estoicismo, né? É tão... você fala, dicotomia dos controles, isso. Virtude, mas, cai em tudo. Em tudo. Então, eu fiz aqui uns exercícios estoicos, que eu achei importante e eu acho que vale, porque cai em vários tipos de terapia que a gente estuda, né? De abordagem de psicologia. Então, vou começar com um importante, que é o diário estoico. Você faz um diáriozinho, pequenininho assim, um caderninho, anota de manhã ao acordar 3 coisas que você gostaria que você tivesse controle, como você gostaria que acontecesse. E à noite você escreve como foi. Você conseguiu fazer alguma coisa? Se não conseguiu, tenta repetir no dia seguinte. E não se culpa, sabe? Isso é um que eu achei bem importante. Distinguir o que está ou não no seu controle. Isso depende de mim? Isso não depende de mim. Você pode fazer uma tabelinha também. O que está no seu controle e o que não está no seu controle. Você anota. O que está no seu controle, você tica e age. Se não conseguiu hoje, tenta amanhã. 3. Chama antecipação dos desafios. Até está escrito premeditatio malorum. Tem uns estoicos que já usam esses termos, né? Você imagina os possíveis obstáculos da sua vida e assim, um atraso, uma crítica, meu ônibus atrasou, eu peguei um trânsito, aí você imagina, como que você pode agir perante isso? Você pode chegar, ficar nervoso, ficar puto da sua vida, ou você pode chegar e falar assim, olha, eu peguei um trânsito, cheguei para dar aula 10 minutos atrasada, mas olha que legal, consegui resolver tudo isso, mesmo pegando trânsito. Então, ou você fica ansioso, bravo pro resto do dia, né? Aí tem o exercício de perspectiva. Pergunte diante de um problema. Você tá com um problema, você se afasta do problema e fala, isso é importante para mim? Amanhã vai estar tão importante quanto hoje? Daqui a um mês vai estar igual? E daqui a um ano? Será que eu vou lembrar desse problema? Isso é ótimo pra quem tem insônia às 3 da manhã e fica com a cabeça pra resolver um monte de problema. Gente, o banco não abre às 3 da manhã. Aquela pessoa que você quer conversar não está acordada. Ou se tá, não é o momento. Não é o momento, exatamente. E quando acorda, a dimensão é outra. Não, pior. A maioria das vezes. Você tem que voltar a dormir, dá um jeito. Aí você aplica o mindfulness. Que é maravilhoso também, né? Tem umas meditações ótimas pra dormir. E a prática são 6, estamos na 5ª. Prática da gratidão e impermanência. Se tudo isso não fosse garantido, o que eu valorizaria mais hoje? Valoriza as pessoas, oportunidades e o presente. Isso é importante. Pessoas, oportunidades e o presente. Porque... Tá sempre te trazendo pro agora, tá sempre te trazendo pra si, né? Pra si, mais do que o externo. É sempre... olhar para dentro. Para dentro. E também uma respiração estoica para emoções intensas. Inspire profundamente 4 segundos, segura 4 e expira 4 segundos. E você pode fazer com 6 ou 8 segundos. Enquanto você respira, você repete, essa situação é externa, a calma é interna. E é isso, esses são exercícios que eu anotei pra gente nessa conversa. Te ancoram pra
olhar para si. Momento E no final das presente. contas, quando você está olhando para dentro, olhando para si, você olha para fora e fala: o que eu controlo, o que eu não controlo, o que eu não controlo não está ao meu alcance, então você volta a olhar para si e vamos seguir a vida da melhor maneira possível. Exatamente. E o que máximo que você conseguir passar para as pessoas disso, a gente vai ter um mundo muito melhor. A gente pode começar com a nossa família. Eu ia pedir agora para você deixar uma mensagem para quem busca mais serenidade, coragem e... Eu acho assim, Lívia, que assim a vida sempre vai trazer incertezas para a gente. A gente não tem controle sobre sobre o futuro, sobre as escolhas alheias e sobre os acontecimentos externos. Mas a gente tem o controle na forma que a gente vai responder a eles, né? Uhum. Buscar serenidade não é eliminar o medo e os problemas, mas a gente aprende a enfrentar com calma tudo isso. A aceitação e a coragem de novo, né? E a coragem não significa, de novo, a ausência do medo. É só uma forma de enfrentá-lo de forma serena. E quando lembramos que a verdadeira liberdade está em cuidar apenas do que depende de nós, encontramos uma força interior que nenhuma instabilidade externa pode abalar. É isso. Você vira uma rocha. Você vira uma rocha e você liga. Você não liga para as pessoas, a opinião externa não é importante. Não. Entendi? Não é. Eu acho que existem pessoas que se preocupam muito com as opiniões alheias, sendo que não é aí, não é por aí. E as redes sociais hoje também traz um pouco isso, essa preocupação, né? Principalmente para os mais jovens, que estão sempre tendo uma referência, comparação. Você nunca tá rico o suficiente. Nunca Tem tá até bonito aquele livro novo, né? Vida de Rico. Sim. Você nunca tá rico o suficiente, você nunca tá bonito o suficiente. Exato. Você não gasta seu dinheiro o suficiente de forma correta, do jeito que é para gastar. É incrível. O estoicismo, no final das contas, os pilares, a palavra que a gente estava buscando, os pilares são simples, mas ele é muito grandioso. Exatamente, é muito grandioso e eu acho que por isso que ele traz para hoje, para a nossa vida de hoje. E quem começou com tudo isso foram pessoas que estavam em sofrimento, tirando o imperador. Se bem que ele teve, sim, uma vida de várias perdas, ele enfrentou várias perdas, ele perdeu, acho que 8 filhos, uma coisa assim. E ele aprendeu a aceitar tudo isso. Então, eu acho que ela veio de força, coragem, virtude, de coisas boas, sentimentos bons, né? E que mecanismo poderoso, né? Que ferramenta poderosa. Exato, e nunca foi tão divulgado quanto agora, né? Cláudia, vamos falar mais desse assunto. Vamos. Mas, infelizmente, a gente chegou ao final. Ah, que pena, agora que eu tava esquentando. Então, pode falar mais. Ai, não. Gente, o tempo acabou, infelizmente, mas esse episódio foi muito especial. É um assunto muito novo, não é um assunto novo, é um assunto muito antigo, você vê, antes de Cristo. Exato! Mas 4 séculos antes de Cristo. Tão atual. Então, assim, eles estavam tão à frente. Eu acho que eles já sabiam que a gente ia entrar nesse mundo, né? Ansioso. Nossa, se eles imaginassem, né? Imagina. Gente, eu queria fazer um agradecimento muito especial à nossa convidada. Primeiro, por ter aceitado o convite, por estar aqui conosco hoje. E foi uma conversa que, além de inspiradora, trouxe uma clareza imensa sobre o estoicismo. É um termo muito novo, eu acredito, para muitos que estão ouvindo a gente. Para mim também. Para todos, né? A gente, até antes, um pouquinho, estava falando sobre o paralelo do estoicismo com a psicologia, o TCC. Exatamente. Nossa, o TCC, eu conversando com uma amiga minha, psicóloga, Roberta Gait, ela me falou, Cláudia, os princípios da terapia cognitiva comportamental
é o estoicismo. É. É viver o momento aqui e agora, você passar pelas situações, antecipar as situações. Aí, se acontecer isso, como que eu vou agir? E se não acontecer, será que eu vou ficar mal? Sabe? Se antecipar. Não, você pode usar com relacionamento, escola, família, Trabalho, emprego. vida. Sozinha. Sozinha, exato. Eu confesso que até hoje eu mesma não conhecia de uma forma tão profunda. Mas ouvir você explicar com leveza, objetividade, me fez perceber a força e a atualidade dessa filosofia. E você tem um dom de traduzir as ideias complexas em algo tão simples e acessível, que eu acho que é o mais importante. Acho que eu sou estoica. Eu acho que é exatamente isso. Eu sou uma pessoa que acabo sintetizando coisas muito grandes, assim, para minimizar. É um mecanismo meu, sabe? Eu acho que para falar, eu acho que eu sou uma pessoa rápida, estoica. É isso. Ó, gente, é um novo termo. Sou estoica. Você é muito estoico. Ai, se meu psiquiatra ouvir isso. Mas lá é outro contexto. Doutor. Lá é outro contexto. Lá tem que se aprofundar mesmo. E isso tudo é muito especial, porque o estoicismo ele poderia parecer distante, intelectual, teórico, mas na sua voz, ele ganhou vida e se transformou num caminho prático para poder lidar com as emoções, incerteza e os desafios do dia a dia. Você trouxe um pouquinho de filosofia para viver da melhor maneira possível. Exatamente, né? E eu quero aprofundar cada vez mais, porque eu acho que vem mais coisa por aí, né, pra gente estudar. Com certeza. E eu agradeço muito a sua generosidade de compartilhar não apenas esse conhecimento, sabedoria e essa humanidade com que você trouxe. Eu que agradeço o espaço e você me deixou muito à vontade para isso. Mas eu tenho certeza que quem nos ouviu hoje vai sair daqui com a sensação de que é possível viver de forma mais serena, corajosa e consciente. E que é um treino. É um treino, exatamente. Não é matemático, não é da noite pro dia. É um exercício, como é a meditação, fortalecer um músculo que a gente fala, né? É um treino. É um treino. É uma filosofia de vida e assim, atual. Pegar esses pilares e começar. Vamos começar do começo. Hoje eu tento dessa maneira. Os exercícios que ela passou também. Às vezes a gente ignora, acha que é bobeira. Não é quando coloca em prática. Não é. Imagina você tá ansioso. Eu controlo essa ansiedade? Não controlo. Então, vamos separar, vamos ver, porque você tá ansioso, você não é ansioso. Vê se o motivo da ansiedade, será que não tem coisa a mais? Se você passou por um dia difícil, se você pegou um trânsito, se afasta do problema para depois voltar. E sempre quando você dá aquela distância, você consegue enxergar com mais clareza. E às vezes a dimensão se torna às vezes menor. Eu acho que isso é para qualquer assunto da vida, né, Lívia? Para qualquer assunto da vida. Mas foi um enorme privilégio ter você aqui no Café Sem Pressa. E eu espero que que essa tenha sido a primeira de muitas outras conversas desse assunto. Vamos encontrar outras. Desse assunto tão novo aqui. E se você conhece alguém que pode se beneficiar desse assunto, desse conteúdo, compartilhe esse episódio. Deixe aqui as suas dúvidas ou sugestões nos comentários. A Cláudia responde, ajuda no que for possível. Exato. Mas não esqueça de seguir o nosso podcast para não perder os próximos episódios. Obrigada por nos acompanhar até aqui e até a próxima, com mais doses de Café Sem Pressa para você. Obrigada. Cláudia, obrigada. Eu que agradeço, Lívia.